qual que é o nome do aplicativo? Isso, é o Insight Time. Eu acho que eu vou escrever aqui. Aham. Porque é um aplicativo que eu acho que ajuda no começo. Sim. Você pode procurar tipos de práticas, né? Mindfulness, a prática Mindfulness, que eu acho que, acho que a partir de 3 minutos, né? Algumas práticas já de respiração, que eu acho super que vale a pena. E uma forma de praticar, e eu falei também do exercício, né? Que o exercício é uma ótima forma da gente, é um movimento da gente praticar, porque é um momento que a gente tem de estar conectado com a gente, com o nosso corpo, com a respiração. A gente pode ter mais de uma âncora, eu diria até, né? Porque a gente pode ter a âncora da respiração, mas a gente pode ter até qual músculo, né, que eu estou movimentando, né? Até onde? Por que eu levo o meu corpo até aqui ou até ali, enfim. Por que fazer 10 ou 20 repetições, né? O que de fato eu estou trabalhando em cada movimento. Então, acho que a gente movimentando o corpo, seja ele, pode ser um movimento, exercício físico, né, formal, mas enquanto a gente movimenta, tanto que a gente tem práticas que são basicamente andar, né? Só andar mesmo. A gente já teria essa possibilidade de praticar. Você diz até lavando pratos, eu acho que é bem legal. Lavando prato, tomando banho, conversando com alguém, né? Já reparou a qualidade de uma conversa mindful, tanto que é melhor, né? Ou seja, você está ali presente na conversa com a pessoa, sem, né, tirar conclusões precipitadas do que vai ser falado, com uma certa abertura, né? Percebendo, realmente presente, sem estar pensando o que aconteceu antes daquela conversa. Isso é capaz de criar uma conexão até maior com a pessoa, né? Então, assim, lembrando que por que é interessante a gente focar em alguma âncora e estar no presente? Por quê? Porque a nossa natureza mental é uma natureza que geralmente ela vai em busca de ameaças assim mentais, né, para nos proteger. É uma forma de proteção do ser humano. Isso é muito ancestral. Então, geralmente, quando a gente pensa no futuro, é com uma certa preocupação, né, uma certa ansiedade. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pagar aquilo? Como é que eu vou, né, conseguir ter tal coisa? Então, geralmente, tem uma natureza de preocupação e de ansiedade. E quando a gente pensa no passado, geralmente também tem uma tendência a ter um pesar, né? O que eu deveria ter feito que poderia ter sido melhor? Ou então, o que eu não deveria ter feito? Né? Por que eu fiz aquilo? Desejando que Gerando, tivesse às sido vezes, diferente, culpa, né? né? Exatamente. Então, essa natureza, gente, não é uma natureza assim de fulano ou ciclano, é uma natureza do ser humano. Isso está em livro, sabe, de neurociência, isso está em livro. Assim, é uma natureza nossa de realmente estar tentando, né, nos proteger de uma forma assim, né, de ameaças, e a gente se apega a negatividades, né, nessa questão de muita ansiedade com preocupações do futuro e de o que eu deveria ter feito de diferente ali no passado. E isso não traz saúde mental no sentido de felicidade, né? Então, você produz muitas coisas mentais ali e você perde muita coisa no presente, né? Você perde simplesmente a capacidade de você conseguir, sabe, ver a beleza das coisas que estão acontecendo na sua frente, né? Então, por isso que o mindfulness, ele é muito assim, muito profundo também, né? Porque você realmente sai dessa loucura de tanto passado, futuro, e você vê o tanto que é uma bênção, assim, tá? No aqui e no agora, como o aqui e o agora é riquíssimo de possibilidades, né? Como que várias pessoas em contato com você estando aberto de coração, né? Você pode criar conexões assim incríveis que você nem imaginava, né? Com essa atitude, né? De sem julgamentos, sem tirar conclusões antes de qualquer coisa, né? Eu Então, por acho isso. que a gente tem muito essa coisa do querer que fosse diferente, né? Então, enquanto a gente sofre com
quando a gente vai para o passado, como a gente sofre, como deveria ter sido, ou deveria ter falado assim, ó, sabe? Deveria ter feito dessa forma, algo que você não gostou. E não tem mais jeito, sabe? Assim, passou, foi, né? Eu posso olhar para isso e ter uma lição para na próxima vez me comportar diferente, para mudar algo em mim que eu acho que eu possa melhorar nesse sentido, mas não com apego, né? Mas a gente pode olhar e dizer, poxa, da próxima vez eu acho que eu já posso fazer dessa forma. Mas geralmente a gente tem esse apego e esse apego leva a gente para o negativo, para sensações, para emoções negativas ou desagradáveis, né? E quando a gente está no futuro, a gente está nessa divagação mental muito futura, são muitos sis que muitas vezes nunca vão acontecer. A gente não sabe, então é como se a gente estivesse gastando o nosso tempo, né? Imaginando muitas vezes coisas que nunca vão acontecer e muitas vezes em sofrimento também, né? Porque a gente não, pela, digamos assim, incerteza, né? Que o ser humano, ele tem uma necessidade, como se fosse assim, de controle, né? De que as coisas sejam como eu imaginei, como eu planejei. Na verdade, a gente tem inúmeras variáveis, não existe esse controle absoluto, mas muitas pessoas acham que não existe nem um pouco de controle. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, então a gente não tem controle nenhum. Só a começar disso, né? Que controle que a gente tem? Nenhum. E eu acho que essa tentativa de querer controlar, ou de deixar essa coisa muito perfeita, talvez, né? E aí no mindfulness a gente começa, a primeira coisa, acho que a gente aprende é que primeiro não existe perfeição, né? E que se não existe perfeição, eu não preciso me apegar a isso, né? E para a gente largar mesmo essa coisa do apego, tanto do passado quanto do futuro, para só entender e se abrir para o que acontece. Que eu acho que é aí quando a gente começa a ver a riqueza de cada pequeno, das pequenas coisas, né? Como, por exemplo, poder admirar um pôr do sol, mesmo que agora que a gente está em casa, né? A gente, nesse confinamento, a gente, poxa, quem pode ver, né? O nascer ou o pôr do sol, dependendo do ângulo da casa, ou às vezes até a lua, né? Eu olhei a lua e olhei para a minha janela aqui. Então, se você pode ver a lua, como a gente pode se conectar, às vezes, também com a natureza. E você falou de uma prática que eu gosto muito, que é, por exemplo, durante o banho. É uma prática informal, mas que para mim é riquíssima, né? Eu digo, quantas vezes, às vezes, você toma banho e não sabe qual parte do corpo você já passou o sabonete? Você passa 2, 3 vezes? Ou aonde a água está molhando? Quais regiões que a gota, né, está caindo? Onde é que seu corpo está sendo atingido pela água? Então, o quanto isso pode ser gostoso? O quanto isso pode trazer paz para a sua vida e tranquilidade mesmo, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre, né? Estou fazendo um estudo sobre mindfulness, e eu tenho me surpreendido assim, com a quantidade de estudo que já tem, com a quantidade de benefícios comprovados, né? E assim, o que me trouxe assim, maior alerta, né? Que me deixou muito feliz, é essa percepção geral de felicidade das pessoas que praticam mindfulness, e eu acho que vem justamente disso, de não se apegar nem ao passado nem ao futuro, né? De ser mais autocompassivo também, e do sucesso das relações interpessoais, então, e amorosas, né? Então, os casamentos, as pessoas que praticam mindfulness têm casamentos mais duradouros, né? Porque você acolhe mais o outro, mesmo que você não precisa concordar com o outro, mas fala sobre acolhimento, né? Sobre como você consegue entender e se relacionar com o outro de forma compassiva também. Então, acho que a riqueza da prática, nesse momento que a gente precisa tanto, acho que entender o outro, inclusive dentro de casa, né? Para quem mora com mais alguém dentro de casa, que geralmente as pessoas, muitas vezes você passa 2, 3 dias sem ver alguém que você mora por causa da rotina, né? E aí, de repente, você está diante de um momento que você acorda, passa o dia inteiro junto, vai dormir. Então, pode estar surgindo alguns conflitos nessa convivência, né? Que aumentou, mas o quanto a gente pode suavizar, né, esses momentos, essas dificuldades, quando a gente está vivendo no momento presente, né? Você falou uma coisa que eu gostei muito, que foi assim, da gente tentar lembrar o passado como uma forma de aprendizado, né? Super legal, porque assim, é claro que alguma coisa do passado a gente tem que pensar
né? E fazer uma certa avaliação, né? Mas o problema é que o ser humano às vezes fica muito, tem um termo para isso que chama overthinking. É tanto, né, falando, massacrando, que você não consegue enxergar outras coisas, né? Então, assim, é super válido realmente essa percepção da gente aprender coisas e seguir, né? E realmente ter uma visão mais amplificada da questão, né? Que geralmente o overthinking deixa você com uma visão, como se fosse uma lente de uma visão muito deturpada, né? E aí, quando a gente faz as práticas, a gente sabe, por exemplo, que a gente ativa o sistema parasimpático, né, que auxilia um pouco nas emoções, a gente sabe disso. Então, até você lidar um pouco com as questões emocionais, você consegue ter mais clareza, né, tomar mais decisões melhores. Então, é fundamental, é fundamental. Camila até comentou, minha terapia hoje foi sobre isso. Que sincronicidade aí. Sim, sim. E então, Paty, com a tua experiência, né? Tu acha que assim, diante do momento que a gente está vivendo, né? Seja desse confinamento, de não poder, muitas vezes, dependendo de onde você mora, você não ter esse acesso a ver pôr do sol, né? De alguma forma se conectar com o meio ambiente, tudo isso. Quais outras dificuldades você vê que as pessoas têm relatado, surgido? E como é que você acha que a gente pode driblar isso, assim? Uhum. Eu vou trazer até um pouco para o item isso, pode ser? Porque assim, as Claro. pessoas estão sentindo muita ansiedade, é o que está vindo para mim, né? É muita incerteza sobre o futuro, né? E aí, mais uma vez, o nosso futuro é completamente incerto, né, pessoal? A gente não tem muito controle. Então, assim, essa sensação traz um desconforto muito grande nas pessoas, né? E aí muitas pessoas estão se vendo comendo de uma forma mais compulsiva, alimentando de uma forma, né, assim, a comer os seus sentimentos, né? Então, uma das coisas que eu acho interessante é a gente conseguir perceber os nossos sentimentos, né? E perceber como que as coisas passam dentro da gente também. Então, eu vou até falar uma coisa muito importante, que até a Lynn Rossi, né, que falou, nossa mestra aí do curso que a gente fez, ela falou que uma emoção, na verdade, ela dura 90 segundos. 90 segundos. Então, o que vai enraizar aquela emoção são os diálogos mentais que você criou por causa da primeira emoção que te atingiu. A gente chama isso de primeira e segunda flecha. Isso tem em alguns livros, tanto budistas, né, quanto também de neurociência, né, falando dessa questão da primeira e segunda flecha. O que seria isso? Então, a primeira flecha seria mais ou menos um sentimento que te acometeu agora, por exemplo, desespero, né, ansiedade, né? E aí, na verdade, tem uma duração pequena, gente que não sabe muito disso, mas tem. Só que aí você sentiu aquilo, você ficou tão desconfortável de ter sentido aquilo, que você já criou outras emoções em cima disso por causa dos pensamentos que você criou também. Então, essa questão da gente tentar abafar e negar só aumenta, na verdade, o nosso desconforto e dando mais sentido para ele de existir, né? Então, assim, uma das dicas que eu posso dizer é se perceba, né? Perceba o que está passando por você naquele momento e respira fundo. Às vezes, 3 respirações profundamente, o reconhecimento do sentimento já faz com que a compulsão pode diminuir. Porque as pessoas às vezes não estão nem entendendo o que elas estão sentindo. A verdade é essa. É tanto desconforto que não sabe de onde que vem o desconforto. E Né? tudo E nomeado, aí, acho que como ansiedade também, né, Paty? Tudo é ansiedade, exatamente. tudo é ansiedade. Então, às vezes, uma irritabilidade, uma frustração, tristeza, tudo vira ansiedade. Exatamente. E aí, na hora que você vai destrinchando, né? O que é que você está sentindo? É frustração, é solidão, é isolamento, né? É o quê, né? E aí, só de você nomear isso, você já pode ter um certo alívio, sabe? Tem algumas pesquisas que falam, só de você nomear, você já pode ter um certo alívio. E
tem uma prática que é fundamental, né, Luma, que seria o acolhimento, né, a autocompaixão, porque, veja bem, muitas pessoas, elas têm uma relação tão conflituosa com elas mesmas, que se elas sentiram um primeiro desconforto, a produção mental e emocional vai ser péssima, porque ela acha que ela não deveria ter sentido aquilo, que ela não, né, nossa, isso não deveria ter Já me vem acometido. culpa, né? E aí vem a culpa e aí vem um tanto de coisa, né? Então, assim, a autocompaixão ela é fundamental, porque se você entende que qualquer sentimento, entre aspas, negativo, faz parte da experiência humana, quem nunca sentiu medo, né? Quem nunca se sentiu inseguro, quem nunca se sentiu sozinho, e aí você começa a relaxar nesse processo que o que você sente é, na verdade, uma ocorrência natural de estar vivo e ser humano. Então, só aí você já relaxa de todo o discurso mental tentando abafar e tentando fazer com que você seja errada de estar sentindo aquilo, né? Uhum. Então, eu avalio, assim, o tanto que é importante as pessoas terem uma relação mais tranquila com sentimentos desconfortáveis, né? E fazer práticas também, né? Então, seja, vem aqueles sentimentos, aquele desconforto todo, se aquilo vem como pensamentos e você não entra nas histórias e você foca na âncora, olha o tanto de alívio que você pode ter, né? Porque realmente muitas coisas são apenas imaginações mentais de coisas que às vezes nunca vão acontecer. Não faz Histórias que sentido, a não é gente cria, né? realidade. Né? Tem uma frase que fala: nossos pensamentos são fenômenos mentais que passam pela gente. Ou seja, eles não significam uma realidade para que a gente se apegue tanto a eles e dê tanta credibilidade assim. Né? Então a gente tem que soltar, a gente tem que, né, relaxar, tem que respirar. E é isso, o maior, assim, a maior aprendizado assim, mental, cognitivo que uma pessoa às vezes pode ter, assim, né, pensando nisso, uma emoção dura pouco, dura 1 minuto e meio. O problema é tudo que vem depois dela, né? Esses A discursos todos. energia que eu coloco nessa Energia que você repetição, coloca. né? A energia que eu demando, às vezes, muitas vezes física, mental também, em função disso que veio, né? Exatamente. E aí, ao passo que quando você já tem uma relação com você mais autocompassiva, né? Você pode colocar a mão no seu coração, né? É incrível como que apenas o tato, quando a gente sente o nosso tato no nosso corpo, já tem um certo alívio, a gente sente um certo apoio, sabe? Então, assim, coloca a mão no coração, fecha o olho, respira algumas vezes, né? Lembra que isso, ok, aconteceu, né? Você está se sentindo frustrado, ou então você está se sentindo sozinho, ou então você está desesperada, né? E boa parte do sofrimento, uma das pessoas, é elas acharem que isso está acontecendo só com elas, né? Que isso não faz parte de uma experiência humana, que elas estão erradas, que elas não deveriam sentir aquilo, que elas têm que ser felizes o resto da vida. Então, toda a problemática já vem por aí. Né? Então, a gente tem que quebrar essas crenças que não tem nada a ver com a realidade de todas as pessoas, né? Para a gente construir um relacionamento mais verdadeiro com a gente e mais tranquilo, independente do que vem, né? Então, vamos fazer uma práticazinha, Paty, acho que para as pessoas entrarem um pouco em contato, né, com o mindfulness, entrarem em contato consigo mesmas, porque eu acho que a gente muitas vezes passa muito da nossa vida sem entrar em contato com nossas. E eu acho que um dos problemas que a gente tem em não reconhecer as emoções é porque a gente não para se perceber, né? A gente não para entrar em contato do que isso. A gente acha que o sofrimento ele vai ser maior, né? Quando a gente foge dele, mas às vezes sentir ele por inteiro vai fazer também com que ele passe mais fácil, mais rápido. Exatamente, exatamente. As pessoas tentam tamponar, tentam se distrair daquilo ali, e aquilo vai tomando outra proporção dentro de você, né? Então, eu vou fazer uma prática de atenção plena na respiração, tá? Certo. Que é a prática mais o carro-chefe, digamos assim, do mindfulness, né? Então, as pessoas elas podem se sentar, gente, numa cadeira normal ou então no chão,
né? De forma assim, de forma confortável, não precisa de fazer uma postura tipo lótus, né? Uhum. Simplesmente só cruze a sua perna e você se sentir confortável e coloque a sua coluna bem alinhada, né? Alinhada também com o pescoço. Evita encostar na cadeira, né? No encosto da cadeira, porque geralmente se a gente encosta, a gente tende a relaxar e aí a gente perde parte da atenção. Então, se a gente simplesmente, né, dá um espaçozinho e fica bem alinhado, a gente traz mais atenção para a nossa prática, tá? Então, buscando essa postura. Eu digo só assim, a gente sustentando o próprio corpo, né? Quando a gente apoia na cadeira, a gente está levando parte dessa sustentação e desse apoio para a Da cadeira. coluna. Isso, Então, exatamente. a gente saindo, a gente fica. Eu estou sustentando o meu corpo, né? A minha coluna está sustentando. Então, a pessoa pode buscar ou a cadeira ou no chão, né? Buscando esse alinhamento. E aí, procure fechar os olhos agora e perceba o seu corpo nesse momento. Percebendo o corpo encostado ou no chão ou na cadeira, o contato da sua roupa com o corpo. Então você pode fazer micro movimentos, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, bem pequenininho mesmo, de forma a achar um eixo de equilíbrio maior para essa sustentação da coluna. Então, para frente e para trás, de um lado e de outro. E aí vocês vão perceber que existe uma sabedoria do corpo de vocês que naturalmente vai parar, vai estacionar num certo equilíbrio. E então traga à sua mente a intenção dessa prática, sendo a intenção a prática de você colocar a sua consciência no seu corpo e na sua respiração de uma forma de coração aberto, sem julgadora, sem autocríticas, sem entrar em tantos discursos mentais, apenas percebendo a oportunidade de estar aqui agora, sentindo apenas a sua respiração. Então, com essa intenção, você pode colocar a sua atenção agora na sua respiração. Você não precisa modificar a sua respiração, deixe que ela ocorra natural. Apenas perceba ela. Percebendo o ar entrando, enchendo o pulmão, esvaziando. Perceba qual a temperatura desse ar que entra pela sua narina. Observe se a temperatura que sai é diferente da que entra.
caso haja pensamentos, procure se relacionar com eles de forma a não entrar nas histórias dos seus pensamentos, de forma neutra, não julgadora. Simplesmente observe e retorne o foco e a sua atenção e sua intenção para a respiração. Então você pode dizer algumas palavras enquanto você inspira mentalmente, como inspirando eu estou presente, expirando eu estou em paz. Então, aos poucos, vocês podem abrindo os olhos, podem mexer nos dedos das mãos, fazendo qualquer movimento que seu corpo peça, seja um alongamento. Realmente a gente percebe, né? Consegue perceber bastante o corpo. É possível perceber algumas tensões, né? A nível do pescoço, das costas. Essa é a prática, simples e puramente dessa forma. Essa prática durou 7 minutos. Vocês podem começar com 5, com 7, até 10, assim, inicialmente, é o que eu sugiro, né? Depois, aos poucos, se aumentando, se desejar, né? Agradecer por essa prática, que foi tão, assim, eu adoro ser guiada. Eu confesso que eu prefiro ser guiada ainda, né? Apesar do tempo de prática, assim, quando é alguém conhecido, assim, eu sinto que eu vou muito, assim, eu gosto muito de ser guiada. E como é gostoso praticar, poder praticar e sentir de fato que por mais que a gente ache, por mais que talvez eu pratique todos os dias, ou quanto eu esteja praticando por dia, nunca é demais. Eu sempre percebo isso, né? Que É gostoso, né? quanto mais eu pratico, quanto mais eu estou aqui, quanto mais presente eu estou, eu percebo que eu posso fazer mais. E que é tão bom que eu poderia sempre fazer mais. E eu acho engraçado quando algumas pessoas falam, né? Eu não tive tempo de praticar. E aí eu acho interessante, eu digo assim, então foi quando você mais precisou, né? Isso. Quando a gente Exatamente. acha que não tem tempo, é quando a gente mais precisa. Exatamente. Vale muito a pena, né, gente? 5 minutos, 10 minutos no dia não é nada, né? Às vezes as pessoas gastam, assim, meia hora do dia com coisas que não tem nada a ver, né? Não eleva ali a consciência da pessoa para nada. Então, assim, é muito importante ter essa intenção. Eu diria isso, sabe? A intenção é fundamental, né, Luna? Para a Sim. gente colocar em prática o que, que a gente deseja, né? E lembrar disso, né? E não
se você acha que você é muito ansioso, não se preocupe, porque essa prática é para você, né? Isso faz parte, É né? para todo mundo, né? É Eu para acho que essa riqueza do mindfulness, assim, de ser algo tão acessível. O que é que eu precisava agora? Eu preciso ter um corpo e respirar, né? Para essa prática. É a única coisa que eu preciso. E de abertura, né? Dar essa intenção. Eu preciso só querer. Se eu quero, eu posso fazer. Né? E não, e acho que se desligar também desse modelo, né, que a gente já falou, de ter um modelo ou de ter um formato e se abrir, né, para as percepções. Então, às vezes, até, sei lá, você diz assim, poxa, eu tô com tanta dor, eu não tô conseguindo ficar sentada. Tá bom, então deita. Fica numa posição que é possível, né, e se abre. E aí, em outro momento, você pode fazer sentado, em outro momento, você pode fazer em pé, né? Então, é o que a gente tem, basta ter esse corpo que funciona, respirar, e acho que é uma forma da gente começar aí, né, com tanta riqueza. E aí a gente já está indo para, assim, porque caiu, né, mas a gente já está completando aí uma hora já online. Vocês E podiam ficar então, aqui até amanhã falando é, sobre isso, né? Que assim é tão rico, é tanta coisa, e tem tantas descobertas, é tão bom, né? Passar isso também para as pessoas. poder E dividir isso, né? exato, porque acho que todo mundo precisa, né? Acho que todo mundo precisa. E como acho que a maior mensagem que talvez a gente poderia passar aqui é de como é acessível, né? E como é possível a gente começar a qualquer momento, né? Basta a gente Exatamente. querer. E eu já estou recebendo aí algumas mensagens, né? Poxa, cheguei no final, Vivi dizendo parabéns, muito bom, obrigada. A gente que agradece, né, Paty? Muito obrigada quem assistiu. Quem chegou no final pode entrar e ver tudo de novo, né? Porque fica gravado 24 horas no seu Instagram, né? Isso, eu vou deixar salvo. Quem quiser fazer a prática em outro momento, né? Eu vou Aham. tentar editar, eu sempre faço isso. Eu pego essa prática, eu edito e aí eu disponibilizo depois só a prática. Porque aí quem quiser ficar fazendo, até usando como guia por um tempo, eu vou Sim, disponibilizar. Aí eu faço essa ótimo, ediçãozinha, só o pedaço da prática aí com você guiando, e aí eu disponibilizo também. ótimo, querida. Queria dizer também, aproveitar, né, para falar que semana que vem começa o protocolo que a gente se formou, né, juntas. Eu começo ele na quarta-feira, né, o programa de Mindful Eating de 10 semanas, que na verdade é 10 mais uma, né, porque a primeira semana a gente tem uma apresentação, uma aula inaugural, falando como é que funciona o programa. E eu estou começando ele na quarta-feira, então se alguém se interessar, né, e quiser entrar em contato comigo, estou aí aberta direct, WhatsApp, como você quiser. Então, assim, fez muita diferença na minha vida, né? Nesse programa, mudou minha vida e eu acho que muda. Eu tenho relatos incríveis das últimas participantes, de todo mundo que participou do grupo, e acho que é uma ferramenta muito poderosa, né, na nossa vida, o mindfulness e o mindful eating. E Sim, ai, virou a minha câmera do nada. É. É, e acho que é uma forma acho que o programa abre a nossa cabeça, assim, e o fato de estar num grupo, né, de ter outras pessoas, a gente fala dessa humanidade compartilhada, a riqueza dessa prática, da gente poder dividir, né? Então, estou aí aberta, quem tiver interesse, fala comigo. Se você também quiser finalizar, Paty, se tiver você faz atendimento online, né? sim, sim. Eu digo assim que esse curso realmente, né, Luma, é um autoconhecimento poderoso por meio da alimentação, né? Então, assim, por meio da alimentação a gente consegue perceber muita coisa sobre a gente, né? Os padrões da nossa alimentação, a forma que a gente come, a forma que a gente se cuida, né? Então, assim, é um curso bem profundo mesmo, é um curso de reconexão da gente com algo lá no interior mesmo, sabe? Se a pessoa se põe de coração aberto, né, querendo realmente vivenciar aquilo, levando adiante as práticas em casa, né? Então, eu super recomendo. Eu estou fazendo o curso online agora, já está no meio da turma, né? Devo ter novas turmas
ainda não tenho ao certo a data exata, né? Mas vai ser daqui 1 mês e meio, por aí. Então, qualquer coisa, a pessoa também pode me enviar uma mensagem. E eu quero só te agradecer muito, né? Por essa oportunidade, para a gente estar aqui, né? Foi sempre muito bom, muito positivo, todos os nossos contatos, né, Luma? Minha colega de quarto lá Foi no retiro. no retiro, né? Saudades demais de você. Espero que você esteja super bem aí na sua cidade, né? Levando essa consciência aí para todo mundo, que é linda. E a gente está só no início, né? Isso. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada, de verdade. Até Fê também está aqui. Eu vi, Falou, ela foi, ela falou, né? colocou Nossa colega saudades, também. meninas. Aí eu Beijo, falei, ah, que saudosa, né? beijo. É, Também tenho muita saudade de todos e desse momento. Agradecer a você, né, mais uma vez, por ter topado aqui. Sei que a demanda está grande aí das lives e de outros serviços, né, online. Agradeço muito. É muito gostoso poder dividir esse ambiente com você, de uma profissional, né, que eu admiro e que eu sei que faz um trabalho muito sério. Indico demais tudo que você faz, o irmão, eu vou dizer seu irmão, algumas pessoas não vão saber, né? Mas porque ele também, né, é instrutor de mindfulness e pratica. E quem sabe um dia viajo com vocês, tá, gente? Patrícia sim, vem para BH. faz Vai retiros ser e um tudo isso, eu super acho prazer. muito legal. Quem for aí, BH e região, pode procurar ela. Sim, Muito obrigada, obrigada. Paty, de verdade, por Obrigada. você. A Júlia também, que acabou de assistir, agradeceu a gente. A Júlia, ela é estudante de nutrição, ela foi minha aluna, está acompanhando também pra caramba o Mindful Eating aí, tá adorando. Obrigada, Júlia, pela presença. E eu espero que a gente possa levar, né? A gente possa disseminar aí o Mindful Eating e que a gente possa beneficiar muitas pessoas, que eu acho que o máximo de gente que a gente conseguir atingir aí, acho que esse é o grande objetivo como profissional, né? E como Exato, pessoa também. Então, muito exato. obrigada, gratidão Obrigada, pela querida. prática e por todos os ensinamentos, por ter dividido esse momento com a gente. Vou deixar a live gravada. Ótimo. Boa noite, Tá. pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.